A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você seja muito bem-vindo para nós meditarmos no Salmo de número 64. Que salmo lindo, meus queridos! Esse salmo escrito por Davi vai nos mostrar o nosso querido irmão pedindo ao Senhor socorro e trazendo diante do Senhor aquilo que estava mais afligindo o seu coração, que eram as pessoas falando, né, usando as palavras para armar emboscadas contra ele e fazendo isso de maneira leviana, né, de maneira escondida, de maneira velada. E Davi, que é muito temente ao Senhor e também muito esperto, né? Ao invés de perder tempo com outras situações, ele vai diante do Senhor com a sua queixa, porque ele sabe que Deus é aquele que pode defendê-lo dos inimigos, Deus é aquele que pode desfazer os maus entendidos, Deus é aquele que pode desfazer as fofocas, Deus é aquele que pode trazer a verdade à tona. Então Davi não perde tempo e vai falar com o Senhor, e nós vamos acompanhar então nesses versículos aquilo que Davi coloca diante de Deus e que traz para nós, né, em forma de poema, dessa canção para ser usada como uma adoração diante do Senhor. É dito assim, verso 1. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Se você estiver lendo a revista e atualizada, você está vendo a palavra perplexidade, né? Quando eu trago diante do Senhor as minhas perplexidades. E isso se refere aos pensamentos que ele tinha de si próprio. Então, ele leva diante do Senhor aquilo que estava no seu coração, nos seus pensamentos. E ele continua: protege a minha vida do inimigo ameaçador. Porque aqueles que estavam ao redor dele realmente estavam tirando a paz dele. Então ele fala: Deus, protege a minha vida. E aí nós podemos tomar a minha vida de várias maneiras, né? Quando alguém está se levantando contra nós, né? Levantando mentiras, colocando pessoas contra nós, falando de nós coisas que nós não temos como nos defender, não é mesmo? Somente o Senhor, meus queridos, para defender a nossa vida e ouvir a nossa queixa e fazer a justiça à maneira dele. Toda vez que eu e você nós tentamos desfazer os mal-entendidos sem oração, apenas na força dos braços, né? Quantas vezes nós não tornamos o problema maior ainda, né? Porque Deus, ele resolve o problema da maneira certa e nós, muitas vezes, tentando fazer as coisas por nós mesmos, criamos problemas maiores. Vamos continuar? Verso 2. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados ou as ocultas, se você estiver lendo a revista atualizada, né, ou seja, escondidos, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. E aqui ele traz para nós uma característica contra aqueles que estavam se levantando contra ele. Essas pessoas se colocavam contra ele, falando mal deles, as ocultas, né? Muitas vezes sem se revelar, causando confusão, causando intriga, causando problema. E eles faziam isso sem temer as consequências, né? Nem de se levantar contra um ungido de Deus, por ser um homem investido de autoridade, e nem por se levantar contra o próprio Deus, porque Deus cuida dos seus filhos. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que quando nós estamos escondidos no Senhor, né, o Senhor ele se levanta em nosso favor, ele luta as nossas causas. Por isso, quem se levanta contra nós não está se levantando contra nós apenas, mas está se levantando principalmente contra aquele que nos defende. E como nós temos visto em todos os salmos, nós somos pequenos, nós somos falíveis. Que força temos nós? Mas o Deus que nos defende é o Deus Todo-Poderoso. E por isso nós podemos confiar que quando Ele traz justiça diante de uma causa, Ele com certeza vai agir de maneira íntegra e nós podemos ter paz. Bom, continuando, eu vou voltar no versículo 4, no comecinho. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Verso 5. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Aqui, da maneira como o Davi coloca, parece que os inimigos dele
podem ser postos no plural, né? Era mais de uma pessoa que usava a sua língua de maneira leviana para levantar falso testemunho e entristecer o coração de Davi. Verso 6. Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles se escondem. Mas Deus, verso 7, atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos do Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. E aqui termina o salmo. Então nós vemos Davi iniciando o salmo pedindo que o Senhor escute a queixa dele. Ele traz diante de Deus a queixa de que pessoas estavam falando mal dele, usando a língua como armas, usando a língua como flechas, fazendo isso às ocultas, fazendo isso sem temor. E aí Davi termina o salmo dizendo: Pai, o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu refúgio. E quando o Senhor julgar, né, essas pessoas que estão agindo mal contra mim, aí sim as pessoas vão ver, né, que o Senhor realmente faz obras tremendas, que o Senhor é o justo e ele termina dizendo: nós vamos nos alegrar no Senhor, né? Alegrem-se os justos do Senhor e nele busquem refúgio. E eu penso que uma das lições mais fortes desse salmo para nós é que nós temos o nosso Deus como refúgio e que ainda que as pessoas levantem fofocas ao nosso respeito, se forem principalmente os inimigos aqui como Davi os descreve, né? Davi os descreve como aqueles que fazem emboscadas, né, no versículo 4, ou as ocultas, né, em outra versão. Se tem pessoas que falam contra nós, queridos, existem muitas conversas que nós não ouvimos, né? Muitas coisas que falam a nosso respeito, e isso não fala necessariamente a respeito de nós, fala muito mais a respeito das pessoas. Então, o que podemos fazer? Na verdade, o que podemos fazer é orar. Se você desconfia que alguém está falando mal de você, muitas vezes nós somos tentados a querer tirar a limpo, chamar a pessoa, conversar, querer entender. Bem, nós podemos até fazer alguma dessas coisas caso Deus nos dirija dessa maneira, mas antes de tudo, eu e você precisamos fazer como Davi fez. Ele leva diante do Senhor a sua queixa e ele fala: Pai, julga a minha causa. E aí sim, se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa e ela venha falar com você e você quiser perguntar: por que você falou isso de mim? O que eu fiz para você? Né? E você quiser de alguma maneira resolver isso com palavras, ok. Mas eu com certeza exortaria você, de acordo com a palavra, a orar. Orar por você, orar pela sua situação no trabalho. Se você é um prestador de serviços, orar para que aquelas pessoas que você atende com tanta dedicação gostem do teu trabalho, né? Indiquem o seu trabalho, falem bem do seu trabalho. Se você trabalha com o público, que você aprenda também a orar por você. Às vezes nós oramos por todos à nossa volta, pela nossa família, pelas pessoas que estão passando por catástrofes naturais. A gente vê no jornal e a gente começa a orar por essas pessoas e a gente esquece de orar por nós. Que você possa, em nome de Jesus, orar por você, por tudo aquilo que você faz, para que as pessoas, quando elas falarem mal de você, elas sejam envergonhadas pelo seu bom procedimento. É isso que a Bíblia fala, né? Que todo aquele que falar mal de você por causa do nome do Senhor, por causa do seu bom procedimento, por causa da sua atitude correta diante de todas as coisas, que imediatamente as pessoas olhem e falem: não é possível isso que você está falando. Tal pessoa não é assim. Que você seja muito abençoado nesse dia. E, caso você ouvir esse salmo, você pensou assim: puxa vida, eu já passei por uma situação em que falaram mal de mim, em que atrapalharam uma amizade, atrapalharam um relacionamento. Se você, infelizmente, já passou pelo desgosto de sofrer as consequências da fofoca de outra pessoa, eu te convido nesse dia a perdoar esta pessoa, a colocar ela diante do Senhor em oração, a dizer: Pai, essa pessoa me perdoou, me machucou, mas eu quero, em nome de Jesus, declarar que eu perdoo essa pessoa. E que assim como Davi recorreu ao Senhor
para pedir que o Senhor julgasse a causa dele, que o Senhor, em nome de Jesus, me proteja e que proteja também essa pessoa, e que eu possa seguir adiante, e que essa pessoa possa seguir adiante também, e que ela não venha mais fazer o mesmo mal que ela me causou a ninguém. Ore por esta pessoa. Uma das maiores características, diria, daquele que verdadeiramente segue a Cristo, é que ele se coloca diante de Deus, não somente nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis, e quando ele nem sequer é culpado, né? Se você foi realmente alvo de uma fofoca, que você libere diante de Deus, com palavras, pela fé, perdão para esta pessoa, que você coloque diante do Senhor essa causa, o seu coração, e como Davi começa dizendo, né, Senhor, escuta a minha queixa, que o Senhor possa escutar a tua queixa, as causas do seu coração, e que o seu coração fique limpo, seu coração fique leve, que você possa seguir adiante, e que Deus conduza os seus passos em tudo que você for fazer. Espero que você tenha gostado desse salmo, e eu espero, se Deus permitir, que nós estejamos juntos para meditarmos no Salmo 65 amanhã. Deus te abençoe.